Ninguém, seja humano, primata ou outro mamífero, por mais inteligente que seja, pode afirmar que conhece a vontade de Deus, ou a palavra, o desejo ou a intenção de Deus. Essa informação não está acessível aos seres humanos, e, portanto, minha primeira afirmação é essa. Aqueles que afirmam que sabem, já estão, de certa forma, desacreditados. Eles estão iludidos e, de certa forma, são os primeiros que têm que admitir que o argumento continua sem eles, porque todos nós temos que ficar impressionados, cada vez mais, o tempo todo. Cada vez mais impressionados com isso à medida que descobrimos o quanto mais há para saber, pelo quão pouco disso nós sabemos ou podemos saber. Só aqueles que afirmam saber têm certeza. Em quem temos que desconfiar a priori, se eu puder usar essa expressão. Aqueles de nós que dizem que a regra da dúvida e da incerteza, que também governa todos os outros princípios observáveis no universo, acho que tem o direito de dizer que até que algo como evidência seja produzido, temos o direito de estar livres disso. O mesmo se aplica aos muçulmanos. Mas eles dizem: você pode não saber ainda, mas nosso profeta teve a última revelação. A única. Certo? Afinal, Sempre há uma revelação final. A última. Suas revelações não foram ruins. Concordamos com você sobre o nascimento virginal. Concordamos com você sobre várias das mais horríveis proibições mosaicas. Você percebe que o Islã plagia do judaísmo e do cristianismo apenas as partes mais horríveis e deixa de fora as coisas gregas. Mas eles fazem tudo isso. Nós até pensamos que vocês são pessoas do livro. Eles te toleram. Em outras palavras, eles dizem que te toleramos. Eu não vou ser tolerado por essas pessoas. Eles dizem: mas temos algo último e final. Você só precisa deste livro. Se você apenas acreditar nele, você seria feliz. Mas não podemos ser felizes até que você faça isso. Lamento muito. Lamento muito dizer isso, e vou colocar da maneira mais suave que posso. Mas recuso a ser falado nesse tom de voz. Por qualquer pessoa, espero que isso esteja claro. Eu espero. Isso está absolutamente claro. Eu não vou ser falado assim. Não vou ser tolerado pelos admiradores de uma população camponesa analfabeta do Oriente Médio. Eu acho. Deveríamos superar isso. Sobre essa questão de quem é o chefe e por que eu não acho que a ideia do Pai Eterno seja boa. Não sou o único pai aqui. Tenho 3 filhos. Meu trabalho como pai é fazer o meu melhor por eles, e então abrir espaço para que sigam seus caminhos. E se eu dissesse a eles: não se preocupe, eu sempre estarei aqui. Não no sentido de que sempre estarei aqui para você, mas que nunca irei embora. Você nunca me verá partindo, nem ouvirá um adeus meu, papai. Não se preocupe, eu sempre estarei aqui, mesmo depois que você já tiver partido. Na verdade, estou ansioso por isso, pois assim poderei julgá-lo. Isso nem sequer é uma forma benevolente de despotismo quando você se permite refletir sobre o assunto. É um pouco pior do que eu estava dizendo antes, sobre a maneira que a religião faz as pessoas serem primeiro terrivelmente abjetas e depois terrivelmente solipsistas e arrogantes. E convencido, se fosse verdade, que todas essas coisas são atribuíveis a um Pai eterno que é insondável, exceto por aqueles que afirmam, como o Dr. Lennox faz, fontes de informação negadas a mim e a muitas outras pessoas, o que isso significaria no mínimo? Significaria que estamos vivendo sob uma ditadura inalterável e incontestável, que pode ou não ser benigna. Não temos garantia de que seria benigna. Ditaduras benignas são as piores, mas isso é outro assunto. Isso implicaria estarmos sob vigilância constante e permanente. Vigilância, acordados e dormindo, nunca teríamos um momento privado. Tudo o que fizéssemos e pensássemos seria conhecido, supervisionado e vigiado, e nem recompensado, nem punido. Mesmo o grande irmão, em 1984, da Geórgia, não podia ter absoluta certeza do que todos os seus súditos estavam pensando. Mas havia o crime de pensamento. Você poderia ser acusado disso sob a dispensação divina, sem problema. Você é condenado por crime de pensamento antes mesmo de pensar, pois tudo é conhecido.
Como o Deus que te condenou saberia disso? Porque ele já te criou completo de sujeira, pecado e maldade. Isso faz parte do design. E o horror disso, o elemento fascista disso, é que você foi criado doente. E então você é ordenado a ficar bem. Então você é criado cheio de pensamentos sujos e maldade e ambições erradas e natureza impura e suja. E então te dizem que é melhor você se curar bem rápido, caso contrário, eu não serei responsável pelas consequências. Este é o pior tipo imaginável de falta de liberdade. Eu tenho que dizer, eu apenas confio naqueles que desejam que isso fosse verdade. Na minha opinião, a primeira das emancipações originais, a primeira emancipação que os humanos devem passar, é a libertação de si mesmos desta criação humana e grilhão forjado pela mente. Pode se perguntar, por que eu não quero que isso seja verdade? Por que eu não desejo que isso seja verdade? Bem, eu vou te dizer, porque uma vez que você admite que esse desespero existe, você se encontrará no mundo real, aqui e agora, submetido à regra do poder feito pelo homem, puramente poder feito pelo homem, governado por outros primatas e outros mamíferos que afirmam ter o direito de fazer o que quiserem com você porque eles têm Deus do lado deles e porque o domínio deles é divino. Que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele não acreditou de repente em um milagre. Ele queria se divorciar dela porque sabia exatamente de onde vêm os bebês. Ele não era estúpido, nem pré-científico. E levou muita convicção para ele aceitar o que eu acredito ser a verdadeira solução, que este foi um milagre único de Deus se codificando na humanidade. Ok. Então, será? Você promete fazer isso rapidamente? Então, se sua esposa está grávida e você sabe que não é você, a única alternativa é que seja o Espírito Santo. Isso é uma falsidade. David Hume lida com isso muito bem. Ele diz, no caso das leis da natureza serem suspensas, você tem que se perguntar, elas foram suspensas a meu favor ou eu possivelmente estou sob um equívoco? Thomas Paine questiona o que é mais provável, a suspensão das leis da natureza ou uma jovem judia mentir. Nós temos que amadurecer além dessas coisas, sabe? Essa questão do começo das coisas, é claro, é muito importante. E se você acha que deve ter tido um iniciador, bem como um começo, que não é apenas um design ou um aparente design, mas deve ter tido um designer, você está apenas pedindo para que outra pergunta seja feita. Quem criou esse criador? Quem projetou esse designer? Quem criou o motor primordial? E quem criou o criador desse motor primordial? A palavra comum para isso em lógica e alguma filosofia. Causas é que é uma regressão infinita. Isso não te leva a lugar nenhum. Mas, como eu digo, não te levaria à religião, mesmo que pudesse provar que houve um primeiro motor. Isso não te levaria à adoração de outros seres humanos como se fossem profetas, ou salvadores, ou redentores. Isso não te ajuda a chegar lá. É preciso acreditar nisso como uma questão de fé. Não dá para fazer isso a partir da física. Além disso, eu acho, existe um problema ontológico quase intransponível envolvido aqui. Suponha que seja verdade. Suponha que eu conceda isso. Suponha que deve haver tal designer ou indivíduo, uma inteligência, algo como uma pessoa que faz isso. Como eu poderia saber disso? Quem é mais inteligente, suficientemente mais inteligente, talvez até mais inteligente do que eu, mais inteligente do que qualquer um aqui, eu diria até mais inteligente que o Frank. Para conhecer essa pessoa e o que está em sua mente, eu afirmo que não é possível para outro ser humano dizer que sabe que isso é verdade, tanto quanto é impossível para mim dizer a você. O que eu não tento fazer porque não sou irracional dessa maneira, que eu sei que não é verdade, mas você não vê que há toda a diferença do mundo entre eu dizer que não posso saber e Frank dizer, bem, eu não posso provar, porque ele quer que você acredite que é necessário para que você então se torne cristão. Afirmo que esse é um salto que você não pode fazer, especialmente não com base em evidências. Eu acho que os religiosos seriam muito melhores se deixassem as evidências de lado, onde eles não se destacam, e se concentrassem na fé, onde pelo menos eles podem reivindicar algum tipo de monopólio.
Se estivéssemos apenas discutindo questões ontológicas, seria divertido. Eu poderia dizer que você requer um grau mais alto de padrão de prova para a sua proposição do que eu talvez faça para a minha. E você provavelmente aceita isso e assim por diante. E poderíamos ir e voltar, mas estaríamos novamente brincando com a essência da questão, que é esta: a diferença entre o teísta e o deísta é a seguinte. O deísta diz que pode não fazer sentido sem algum tipo de designer. O teísta diz: quando eu te digo o que fazer, Christopher, eu tenho Deus do meu lado. O deísta diz: ele pode dizer o que Deus quer de mim. Qual comprimento eu deveria cortar do fim do meu pênis? Se eu sou um menino ou tenho um filho homem? Ou do clitóris se for uma criança do sexo feminino? Ele conhece as proporções exatas necessárias. Qual deve ser a dieta, quais devem ser as leis alimentares, com quem eu deveria dormir e em que posição. Como Deus nunca aparece diretamente para dar instruções, seus representantes humanos afirmam agir em seu nome, o que é bastante conveniente. É por isso que acho que seu padrão de prova deve ser muito maior, porque a razão pela qual este ponto é importante para você é porque significaria poder real no único mundo que realmente existe, que é o mundo material, de você sobre mim. E você se pergunta por que eu não estou animado. Se Jesus, Maomé, Abraão e Moisés nunca tivessem nascido, o que de qualquer forma eu tendo a duvidar, ou se todas as histórias contadas sobre eles, se as crenças religiosas fossem falsas e isso fosse descoberto, algumas pessoas entrariam em pânico. De repente, não teriam mais moral e não saberiam o que fazer. O que poderia ser mais absurdo? Na verdade, a posição que ocupamos seria exatamente a mesma que é agora. Se nenhum desses textos jamais tivesse sido escrito, se nenhuma dessas supostas declarações jamais tivesse sido feita, ainda teríamos que raciocinar juntos sobre como tratar um ao outro, sobre como construir uma cidade justa e sobre como ter ironia em um senso de humor. Então, essa é a minha resposta. E eu acho que a ideia de que é necessária uma ditadura sobrenatural para pensarmos sobre nossos deveres e responsabilidades uns com os outros é a ideia mais sinistra já inventada. Essas perguntas não podem ser encaminhadas a um querido líder celestial. Nós não vivemos e não desejamos viver. Felizmente, em qualquer caso, não precisamos viver. Em uma Coreia do Norte divina. Obrigado. Eu acho que a maior parte da história humana e a maior parte do mito e da religião tem sido uma questão de refinar nossa compreensão das coisas incontroláveis. Portanto, quando nossos ancestrais de fato estavam sós e sem qualquer construção ou agricultura ainda como sendo uma ideia, éramos caçadores-coletores, como a frase diz. Seus filhos olhavam para as mães e pais e perguntavam por que é que empurra as folhas das árvores. É algo que está além do nosso controle. Se eu pegar uma pedra, ela é levantada. Mas como isso? Qual é o poder por trás da folha que sai de uma árvore e acontece todo ano? O que é esse fogo que sai de uma montanha? O que é a água que cai do céu? Essas são coisas sobre as quais não temos controle. E então é muito natural que nossos ancestrais lhes deram personalidade. É a primeira coisa que fazemos. É tanto arte e literatura quanto religião para fazer uma história dessas forças. E então você nomeia um deus da montanha que ruge fogo, você nomeia um deus das nuvens e do trovão, e você tem um deus da natureza e do crescimento e da colheita e um de decadência, e você faz rituais a partir disso. E então lentamente você começa a entendê-los, e cada um que você entende, o Deus desaparece. E eu acho que Platão e os gregos entenderam a ideia do céu. Embora eles falassem sobre Deus e céu, eles os conheciam exatamente como um modelo, como uma ideia. Há um ideal para o qual nos esforçamos e os gregos estão constantemente se esforçando para algo melhor. Eles não acreditam, sabe, que como Simon Raven, o romancista, colocou, o gênio dos gregos estava nesse entendimento da escatologia, da ideia de uma vida após a morte. E foi dito por Sinon, acho que o grego, que disse: qualquer pessoa que lhe diga que sabe o que acontece com um ser humano depois que ele morre é ou um mentiroso ou um tolo.
Uma coisa simples e óbvia a dizer, mas os gregos tinham isso. E é misterioso para nós porque nós, tribalmente e por centenas de anos, quase 1500 anos, lutamos por uma ideia simples e honesta. Quem diz o que acontece após a morte é tolo ou mentiroso. Steven, eu li em algum lugar que você disse que devemos acreditar que não há vida após a morte. Ah, sim. E porque nós viveremos uma vida muito ruim a menos que acreditemos nisso, porque se pensarmos que isso é apenas uma preparação, absolutamente. Sim, eu me lembro de ter ficado chocado antes dele nos chocar por outros motivos, por Mel Gibson, quando eu sei que há tudo. Mas ele estava sendo entrevistado. Isso foi nos anos 80, no auge de sua jovem fama, quando ele era o homem mais legal do planeta, na verdade. E eu não tinha ideia de que ele pertencia a essa seção católica particularmente severa na Austrália, da qual seu pai era membro. Mas o entrevistador disse: acredito que li em algum lugar, Mel, que você acredita na vida após a morte e em Deus. E Mel Gibson disse: bem, eu sei uma coisa com certeza, tem que haver mais do que isso. Eu pensei, o quê? O quê? Mesmo que você fosse apenas um cara comum para dizer, ah, sim, tem a América, tem a Austrália, tem a Europa, tem o Distrito dos Lagos, tem os polos, tem os desertos, tem os trópicos, tem os arbustos, tem a galáxia, tem o universo. Mas certamente deve haver mais do que isso. Mas não que você seja uma estrela que pode ter tanto sexo quanto pode comer e tanto dinheiro quanto poderia possivelmente exigir, e você sente que de alguma forma não é suficiente, sabe? E essa ideia de que, claro, como todos nós temos tipos óbvios de saber que a religião, sabe, usa o pós-vida e a ameaça de algo melhor como uma maneira de permitir que as pessoas, forçando as pessoas a aceitar o que têm. Mas sim, eu acredito que mesmo em seus próprios termos, se você acredita em uma vida após a morte, limita esta vida. É apenas... Como disse Oscar Wilde, você tem que experimentar o fruto de cada árvore. Pomar em... O mundo, e alguns serão amargos, e alguns serão muito viciantes, e assim por diante. Mas se você, e então eu costumo dizer às pessoas religiosas, eu digo, sabe, eu diria bem, suponha que, sabe, um calvinista aparece nos portões do céu e São Pedro diz, então, o que você achou de cannabis sativa, a planta lá? Ah, eu nunca experimentei isso. Ah, não. Alguma ideia de quanto esforço foi necessário para criar essa planta muito especial? Não estou dizendo que você não deveria ter nada, mas nem sequer tentou. E o vinho? Não, ele só tocou meus lábios. Seu filho da puta, você sabe? Você sabe como a uva é complexa? Única entre todas as frutas. Não é necessário adicionar açúcar para transformá-la em algo notável. E você nem tentou experimentar. Essa é uma ideia extraordinária. Quer dizer, no seu leito de morte você deveria estar pensando que nunca bebeu leite das axilas de uma virgem nepalesa, ou algo que nunca fez. Não sei, essa não seria a minha escolha pessoal, mas há algumas pessoas. Você sabe, eu nunca escalei o Kilimanjaro. Eu nunca, sabe, há tanto que é tão lindamente colocado. E você caminha até os portões perolados e é confrontado por Deus. O que Stephen Fry dirá para ele, ela ou isso, eu basicamente... O que é conhecido como a Odisseia? Eu acho que eu diria cancerócio em crianças. O que é isso? Como ousa criar um mundo em que existe tanta miséria que não é nossa culpa? Isso não está certo. É completamente maléfico. Porque eu deveria respeitar um Deus caprichoso, mesquinho e estúpido, que cria um mundo tão cheio de injustiça e dor. É isso que eu diria. E você acha que vai entrar? Não, mas eu não gostaria. Eu não gostaria de entrar em seus termos. Eles estão errados agora se eu morresse e fosse. Era Plutão, Hades. E se fossem os 12 deuses gregos, então eu teria mais afinidade com isso, porque os gregos não fingiam não ser humanos em seus apetites, em sua caprichosidade e em sua irracionalidade. Eles não se apresentavam como sendo todo vidente, todo sábio, todo bondoso, todo benéfico, porque o Deus que criou este universo, se foi criado por um Deus, é claramente um maníaco. Um maníaco completo, totalmente egoísta. Nós temos que passar a vida de joelhos agradecendo a Ele. Que tipo de Deus faria isso?
Sim, o mundo é muito esplêndido, mas também tem insetos, cujo ciclo de vida inteiro é se alojar nos olhos das crianças e deixá-las cegas. Eles comem de dentro para fora dos olhos. Por que você fez isso conosco? Facilmente poderia ter criado um mundo onde isso não existisse. Simplesmente não é aceitável. Então você sabe que o ateísmo não é apenas sobre não acreditar. Não é apenas não acreditar que existe um Deus, mas na suposição de que existe um. Que tipo de Deus ele é? É evidente que ele é monstruoso, totalmente monstruoso, e não merece respeito algum. No momento em que você o expulsa, a vida se torna mais simples, pura, digna e fácil de viver, na minha opinião. Só estou dizendo, se existe um Deus amoroso, por que as crianças têm câncer ósseo? Me responda, então é simples assim, não é? Não é um jogo. Não estou tentando ser engraçado. Como você pode dizer que existe um Deus amoroso que dá câncer ósseo às crianças, fazendo-as uivar e gritar de agonia até morrerem, porque quer que elas estejam no céu? Isso é um absurdo ridículo que não pode ser verdade. Existem certas coisas que a ciência não consegue explicar, mas se você realmente decide acreditar na ciência, você tem que aceitar o grande milagre que aconteceu no início, que é o Big Bang. Não há dúvidas sobre o que aconteceu antes disso, mas... Esse é exatamente o meu ponto. O que aconteceu antes de Deus é o mesmo argumento. Não faz sentido. Essa lógica básica derruba o ponto de Russell imediatamente. Sim, claro, ouça. Há uma afirmação fraca de que a ciência não sabe tudo, e a suposição é que, portanto, você pode prosseguir como se a ciência não soubesse nada. Tudo bem, não existe um cientista vivo que afirme que a ciência sabe tudo. Qualquer cientista ficaria extremamente desapontado se sentisse que o fim da ciência chegou, a última soma foi feita e a derradeira compreensão do universo foi alcançada. E quanto ao grande colisor de hadrons, todos estão incrivelmente animados com a possibilidade de que o campo do bóson de Higgs não seja descoberto ou comprovado. O modelo padrão precisará ser completamente reescrito, o que será emocionante para os cientistas. Se você quer ouvir algo que um cientista geralmente diz, eu não sei. Porque basicamente a ferramenta da ciência é pegar sua ignorância e tentar descobrir. É simples assim. O prazer de descobrir coisas é como Richard Feynman chamou. Agora, como humanos, não passamos nosso tempo, a menos que sejamos cientistas, 24 horas por dia, apenas descobrindo coisas. Vivemos, amamos, erramos e questionamos metafisicamente, emocionalmente, moralmente, socialmente e sexualmente o porquê das coisas acontecerem conosco. Temos vários tipos de preocupações, medos e pensamentos inquietantes sobre a vida no universo que a ciência nem começa a abordar. E nenhum cientista afirmaria que sim. Mas isso não significa que o Gênesis é verdadeiro. Isso não significa que os muçulmanos sunitas estão certos em explodir muçulmanos xiitas. Isso não significa que os hindus estão certos em explodir muçulmanos na Índia. Nada disso segue a base de que a ciência não sabe tudo. Que a ciência não sabe tudo, portanto vou impor minha religião a você e dizer a essas mulheres o que vestir em público e se elas podem ou não ir à escola, como isso faz sentido. Estou curioso, quantos de vocês se consideram muçulmanos devotos? Levantem as mãos, sem destacar ninguém. Não são muitos. Agora que todos estão cientes, se o Alcorão existe e afirma ser a palavra perfeita que criou o universo, saibam que, tendo ouvido e rejeitado essa possibilidade, todos irão para o inferno pela eternidade. Se essa visão de vida for verdadeira, é certo que o Dr. Craig e eu iremos para o inferno. O problema é que tudo o que o Dr. Craig disse esta noite, com algumas modificações, poderia ser dito em defesa do Islã. De fato, foi dito em defesa do Islã. A lógica é a mesma. Temos um livro que afirma ser a palavra do Criador do universo. Ele fala sobre a natureza da realidade moral e como viver nela. Mas e se os muçulmanos estiverem certos? E se o Islã for verdadeiro? Como devemos ver Deus em termos morais? Como veríamos Deus ou Alá em termos morais? Nascemos no lugar errado, para os pais errados, nos deram a cultura errada, nos deram a teologia errada. É evidente que o Dr. Craig está condenado, tendo sido completamente confundido pelo cristianismo. Apenas perceba a situação difícil em que ele se encontra agora para valorizar a verdadeira palavra de Deus.
A ciência me enganou completamente. Onde está a compaixão de Allah? E ainda assim, Ele é onipotente. Ele poderia mudar isso em um instante. Ele poderia nos dar um sinal que convenceria a todos nesta sala, e ainda assim Ele não vai fazer isso, e o inferno nos espera, e o inferno espera nossos filhos, porque não podemos deixar de enganar nossos filhos. Agora apenas mantenha essa visão em mente e primeiro aprecie o quão pouco sono você perdeu por causa dessa possibilidade. Sinta em você mesmo neste momento o quão despreocupado você está e continuará a ser diante dessa possibilidade. Quais são as chances de todos nós irmos para o inferno por toda essa eternidade, porque não reconhecemos o Alcorão como a palavra perfeita do Criador do Universo? Por favor, saiba que é exatamente assim que o cristianismo aparece para alguém que não foi doutrinado por ele. Bem, como começamos a ver, um dos problemas em defender Deus é que as evidências a seu favor são terríveis ou inexistentes. O que ouvimos do outro lado e do meio é que a ciência ela é tão complicada e contraintuitiva e obviamente incompleta que isso deixa espaço para o Deus de Abraão. Esse é basicamente o argumento. Os cientistas não entendem tudo. Não entendemos como as primeiras moléculas complexas se automontaram. De fato, não entendemos. Os cientistas são os primeiros a admitir quando não sabem. A arrogância está muito do lado daqueles que colocariam sua fé da Idade do Ferro no lugar da genuína ignorância científica. Agora, o outro lado tem brincado de esconde-esconde com os artigos de fé. Vamos ser muito claros sobre isso. Vou falar especificamente sobre o cristianismo, para facilitar. O cristianismo se baseia na noção de que o relato do Evangelho sobre os milagres de Jesus é verdadeiro. Para rejeitar o cristianismo, é necessário rejeitar isso. Não é preciso provar que o universo está sem Deus. Assim como não é necessário buscar Poseidon, Zeus ou qualquer outro dos milhares de deuses mortos ausentes do universo. No cristianismo, é uma declaração literal sobre a verdade da Bíblia. Os estudiosos da Bíblia concordam que os primeiros evangelhos foram escritos décadas após a vida de Jesus. Reflita sobre o significado disso. E claro, não temos os manuscritos originais. Temos cópias de cópias de cópias de manuscritos gregos antigos, que têm literalmente milhares de discrepâncias entre eles, muitos dos quais mostram sinais de interpolação posterior, indicando que passagens foram adicionadas e se tornaram parte do cânon. Existem livros inteiros do cânon, como o Livro da Revelação, que por séculos não foram incluídos por serem considerados falsos. Existem outros livros inteiros, como o Pastor de Hermas, que você provavelmente nunca ouviu falar, mas por séculos foi considerado parte do cânon e depois foi descartado como evangelho falso. Gerações de cristãos viveram e morreram sendo guiados por um evangelho que agora é considerado tanto incompleto quanto equivocado. Pense nisso. Portanto, esse processo muito humano de unir a suposta palavra autoritária de Deus é uma base muito frágil para sustentar as alegações do cristianismo. Mas a verdade é, mesmo que tivéssemos múltiplas reivindicações contemporâneas dos milagres de Jesus, isso não seria suficiente. Porque histórias de milagres são abundantes mesmo no século XXI. Devotos do guru indiano Satya Sai Baba atribuem a ele todos os milagres de Jesus. Ele alimenta mentes, ele prevê o futuro, ele ressuscita os mortos, ele nasceu de uma virgem. Satya Sai Baba é uma figura proeminente. Embora você possa não conhecê-lo, milhões de pessoas compareceram a uma festa de aniversário realizada para ele há alguns anos. Muitas pessoas acreditam que ele é um Deus vivo. Portanto, o cristianismo se baseia na afirmação de que histórias de milagres, exatamente do tipo que hoje cercam uma pessoa como Satya Sai Baba, se tornam especialmente críveis quando você as coloca no contexto religioso pré-científico do primeiro século do Império Romano, décadas após sua suposta ocorrência, conforme atestado por cópias de cópias de cópias de manuscritos gregos antigos e em grande parte discrepantes.
As histórias de milagres de Sakia Sai Baba, atestadas por milhares de testemunhas oculares vivas, nem sequer merecem 1 hora na televisão a cabo. Mesmo assim, ao colocar histórias de milagres em um livro antigo, metade da humanidade considera legítimo basear suas vidas nelas. Alguém mais vê um problema com isso? Não estou dizendo que o Dr. Craig ou todas as pessoas religiosas são psicopatas e psicóticos, mas para mim isso é o verdadeiro horror da religião. Permite que pessoas perfeitamente decentes e sãs acreditem aos bilhões no que apenas lunáticos poderiam acreditar por conta própria. Se amanhã você acordar achando que falar latim sobre suas panquecas vai transformá-las no corpo de Elvis Presley, você perdeu a sua mente. Mas se sua opinião sobre uma bolacha e o corpo de Jesus é parecida, você é apenas um católico. E eu não sou a primeira pessoa a notar que é um tipo muito estranho de Deus amoroso que faria a salvação depender de acreditar nele com base em evidências ruins. Bem, eu quero voltar a essa questão central, que é a crença, porque essa realmente é a questão. Sem crença, a religião evapora. Sem crença, a ciência se desfaz. Estamos discutindo afirmações e suas provas. Estamos discutindo suas crenças sobre a natureza do universo. Presumivelmente, você não acredita em Zeus. Se alguém ficasse aqui e dissesse que Zeus era o maior cientista, você não teria aplaudido. Vamos falar honestamente sobre o que acreditamos ser verdade. A verdade é que a religião, como falamos dela, Islã, cristianismo, judaísmo, é baseada na afirmação de que Deus dita certos livros. Ele não programa software, não produz filmes, não compõe sinfonias, ele é um autor. Essa afirmação ganhou força, pois se considera que esses livros são tão profundos que não poderiam ter sido escritos por humanos. Reflita sobre como lidamos de forma distinta com alegações científicas, textos e descobertas. Isaac Newton se isolou por 18 meses a partir de 1665. Quando ele saiu de seu isolamento, ele havia inventado o cálculo. Ele descobriu as leis do movimento e da gravitação universal. Ele havia criado sozinho o campo da óptica. Ninguém pensa que isso foi algo além de um trabalho de homem. E levou 200 anos de engenhosidade contínua por parte de algumas das pessoas mais inteligentes que já viveram para melhorar substancialmente o trabalho de Newton. Quão difícil seria melhorar a Bíblia? Qualquer um nesta sala poderia melhorar este texto supostamente inerrante cientificamente, historicamente, eticamente, espiritualmente em momentos. Se Deus nos ama e queria nos guiar com um livro de moralidade, é muito estranho ter nos dado um livro que apoia a escravidão, que exige que matemos pessoas por crimes imaginários como bruxaria. A verdadeira base para a esperança em nosso mundo é a conversa aberta, e a religião fragmentou nosso mundo em comunidades morais concorrentes. Do que temos que nos convencer é que o amor e a curiosidade são suficientes para nós, e a honestidade intelectual é a guardiã disso. Então, aqui está o que aconteceu. Há cerca de 5 a 7 mil anos, esses pequenos grupos de caçadores-coletores começaram a se unir em chefaturas e estados. Enquanto os números são pequenos, meios informais de controle de comportamento e aplicação moral funcionam muito bem. Quando os números são grandes demais para meios informais, evitando fazer as pessoas se sentirem culpadas, fofocando sobre elas, envergonhando-as por seu mau comportamento. Em grandes populações, há muitas oportunidades para aproveitadores trapacearem o sistema, tirarem vantagem e se safarem. Então, 2 instituições evoluíram: o governo para estabelecer regras que todos recebem, e a religião, com a ideia de que há um olho no céu que tudo sabe, vê e controla, caso você pense que se safou. Esta é a segunda parte de como os humanos constroem religiões e deuses, porque precisamos disso para a aplicação da moral. Acontece que, por contingência e acaso, a religião e o governo foram os primeiros a aparecer. Agora, o que aconteceu nos últimos séculos, desde o Iluminismo, além da trajetória que o professor Krauss delineou para você, a ciência substituindo a religião como o principal meio de explicar como o mundo funciona, algo mais também aconteceu. Lentamente, mas inelutavelmente, substituímos a religião
como a principal fonte de nossos princípios morais e surgimos com a ideia inteligente de que você realmente precisa ter um motivo para ter certos princípios morais e vamos escrever certas leis. Você deve apresentar evidências para justificar se considera esta uma boa ou uma lei ou um bom ou mau princípio moral. E essa tem sido a trajetória do iluminismo desde cerca de 200 anos atrás. Então, novamente, o que é mais provável que uma possibilidade é que apenas uma das religiões seja verdadeira, com um único Deus verdadeiro, enquanto as outras seriam falsas. Outra perspectiva, baseada em estudos antropológicos, sociais e psicológicos, é que as religiões são construções humanas para promover o bem-estar. Os humanos criam religiões e sistemas morais. Agora é conhecido que isso é possível sem a necessidade de deuses. Na verdade, fazemos isso muito bem sem deuses. Países europeus se destacam mesmo com taxas de religiosidade bem inferiores às nossas. É possível e é o que temos feito. De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 29 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias, principalmente por causas evitáveis. São 21 crianças mortas a cada minuto, 10 milhões e 600 mil por ano, o equivalente a um holocausto todos os anos. Mais de 70% das 10,6 milhões de mortes anuais de crianças são atribuíveis a 6 causas: diarreia, malária, infecção neonatal, pneumonia, parto prematuro ou falta de oxigênio ao nascer. A ciência responde: dê a eles o que precisam. A resposta da religião é: essas são partes do plano de Deus. Sério? Que tipo de plano é esse? Que tipo de Deus, que é todo-poderoso e todo bom, não impediria isso? Não me refiro a homicídios, guerra de gangues, guerras civis e conflitos na Síria. Não é sobre isso que estou falando. Estou falando sobre crianças inocentes que não têm livre-arbítrio. Eles não estão escolhendo livremente morrer de doenças horríveis e câncer. Por que Deus permitiria que isso acontecesse? Um Deus todo-poderoso e todo bom, um Deus menos poderoso ou não tão bom, ou nenhum Deus de todo. O problema em explicar o mal para os teístas é o que chamo de problema do Deus irrefutável. Quando coisas boas acontecem, Deus recebe o crédito. Ele trabalha de maneiras maravilhosas, atende orações e faz milagres. Quando coisas ruins acontecem, não é Deus quem leva a culpa. Ou ele trabalha de maneiras misteriosas, você não sabe. O que isso significa? Então, não importa o que aconteça, a hipótese de Deus é confirmada. O que desconfirmaria a hipótese de Deus? Coisas boas acontecem, então Deus existe. Coisas ruins acontecem, então Deus existe. O que teria que acontecer para refutar essa explicação causal do mal? Na cosmovisão cristã, nada pode refutá-la. É irrefutável, uma simples afirmação. Afirmo que é verdade o que digo aqui, e aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. A solução para este mal, nos dizem, é aceitar o sacrifício da divindade, que te isenta de qualquer coisa que você fez em sua vida, não importa quão mal possa ter sido. Apenas pense sobre isso. Você poderia ser um assassino em série no corredor da morte, no Texas, e encontrar Jesus. Isso acontece, você não sabe? Acontece que eu li todas as 414 declarações finais dos prisioneiros executados no estado do Texas para um projeto de pesquisa que estou fazendo. E cerca de 90% deles encontraram Jesus na prisão. É esperado, pois há um grande ministério cristão lá. Devemos acreditar que esses homens, se aceitarem Jesus no último momento, após os brutais crimes que cometeram, eles conseguem ir? E os judeus não? Os muçulmanos não? Os nativos americanos nunca ouviram falar de Jesus antes dos europeus chegarem? Eles não conseguem ir? E quanto às 100 bilhões de pessoas que viveram antes de nós? Antes de Jesus, eram cerca de 90 bilhões. Eles não conseguem ir.
É triste, mas é a realidade. Eles rejeitaram Jesus. O cristianismo se assemelha a um culto de sacrifício humano, mas ao invés de sacrificar crianças ou animais, como em religiões primitivas, é a versão atualizada 2.0, o sacrifício do Filho de Deus. Isso me leva ao meu último ponto, minha declaração inicial. Então, Davi, presumo que você seja um monoteísta, assim como os cristãos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente e benevolente. Fomos criados sem pecado. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento e por isso nascemos com o pecado original. Isso contraria a jurisprudência ocidental, que estabelece que cada um é responsável apenas por seus próprios pecados, não pelos dos outros. E você é responsável e deve se desculpar com as pessoas que prejudicou, não com mais ninguém. Ainda assim, Deus poderia simplesmente perdoar o pecado que nunca cometemos, mas em vez disso ele sacrificou o seu filho Jesus, que na verdade é apenas ele mesmo em carne e osso, porque os cristãos são monoteístas. Então isso viola a lei da identidade. A é A não pode ser não há ao mesmo tempo. Então, a única maneira de evitar o castigo eterno por pecados que nunca cometemos deste Deus todo amoroso é aceitar seu Filho, que na verdade é Ele mesmo, como nosso Salvador. Então, minha frase final. Então, Deus se sacrificou para si mesmo, para nos salvar de si mesmo. Isso é completamente louco. De onde vêm nossos princípios morais? Não pode ser da Bíblia, pois quase ninguém a segue, especialmente o Antigo Testamento e boa parte do Novo. Afinal, pena de morte por adultério eliminaria metade do Congresso. Quer dizer, ninguém vai fazer isso, certo? Então nós escolhemos, nós selecionamos a dedo dos livros sagrados, baseados em algo mais que aconteceu, que eu mencionei em minha declaração de abertura, de que houve essa outra mudança que aconteceu, essa secularização da moralidade. Em resumo, é necessário ter boas justificativas para sustentar princípios morais e saber expressá-los bem. E então isso tem sido a mudança. Então, mesmo que você e eu ambos escutemos a pequena voz interior para decidir o que é certo ou errado, Dinesh, estou afirmando que você não está obtendo isso da Bíblia e eu também não. Acredito que desenvolvemos a propensão para emoções morais, que são ajustadas pela cultura, tornando-nos cada vez mais morais ao longo do tempo. Uma coisa popular na revista Skeptic são os psíquicos e pessoas que alegam mover objetos com a mente através da telecinese. E há um exemplo disso onde há um homem que pode mover o cursor no seu computador apenas pensando nisso. Agora, que acontece que ele é tetraplégico e tem um chip no cérebro que o permite fazer isso. Se você desconhece o chip, parece um milagre. Conhecendo a tecnologia, deixa de ser milagroso. Esta é a terceira lei de Arthur C. Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Argumento que não existe sobrenatural ou paranormal, apenas o natural, o normal e as coisas ainda não explicadas. Quando algo incomum acontece, devemos procurar o mecanismo por trás. Se Deus cura cânceres devido à oração, isso deveria ser mensurável. Há pelo menos um motivo positivo pelo qual eu não acredito em Deus e 2 motivos negativos. O motivo positivo é aquele que se diz ter sido proferido por Laplace, quando o imperador Napoleão perguntou a ele onde Deus se encaixava em sua descrição do cosmos. E Laplace famosamente respondeu: eu não tinha necessidade dessa hipótese. Em outras palavras, para Laplace, o universo era suficientemente explicável sem postular um Deus, ou pelo menos não mais explicável se postularmos um. Então, por que fazer isso? Não precisamos acreditar em Deus para explicar o universo, e a crença em Deus realmente não nos ajuda a explicá-lo. Por que as pessoas acreditam em Deus? Bem, estou fazendo essa pergunta como uma questão filosófica e não psicológica. Pode haver algumas necessidades psicológicas para as pessoas acreditarem em Deus, mas olhando para isso mais como uma questão filosófica, poderíamos dizer que na tradição cristã, particularmente na Idade Média, a tradição tentou desenvolver argumentos racionais para a existência de Deus. Em certa medida, isso ainda ocorre nos círculos católicos romanos.
Mencionarei 3 desses famosos argumentos. Há o argumento da primeira causa, que você precisa acreditar em Deus para responder à pergunta: o que causou a existência do universo? E a resposta é, claro, Deus criou. John diz que acredita, estamos falando sobre o Deus bíblico, o Deus que supostamente criou o mundo. Em segundo lugar, o argumento ontológico, que define Deus como um ser com todas as perfeições. E em terceiro lugar, o argumento do design, que o mundo mostra sinais de ter sido projetado por um Deus. Deixe-me olhar brevemente para estes. O argumento da primeira causa é, às vezes, hoje, ressuscitado como algo que é compatível com a ciência, porque as pessoas, às vezes, dizem que não aprendemos, através da ciência, que o universo começou com um grande estouro, que começou por volta de 13 bilhões de anos atrás. John, eu acho que disse que foi criado do nada, ou ele citou um cientista dizendo que foi criado do nada, e como isso poderia acontecer. Como você pode criar algo do nada? Isso não sugere que tem que haver um Deus. Mas eu acho que os cientistas são culpados de semear uma grande confusão quando usam a palavra universo em declarações como o universo começou 13 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Se você realmente abordar um físico que estuda essa questão e pergunte o que você realmente quer dizer com o universo nessa declaração. Eles vão te dizer, se forem honestos, que o que estão falando é o universo observável ou o universo conhecido, o universo que podemos observar com nossos telescópios, e todos os dispositivos que temos parece ter começado a partir de algum tipo de explosão, se quiser, desenvolvimento cerca de 13 bilhões de anos atrás e ter estado em expansão desde então. Mas se você perguntar aos cientistas, bem, sabemos que começou do nada, eles responderão não, não sabemos disso, não podemos observar nada além ou antes do Big Bang. Então, qualquer declaração sobre o que aconteceu, qual era a situação antes do Big Bang, não são declarações científicas, são declarações talvez de fé religiosa ou crença. Então pode ser que o universo, por exemplo, tenha estado constantemente oscilando, constantemente expandindo, depois colapsando e depois expandindo novamente, e tem feito isso para sempre, por tempo infinito. Isso é perfeitamente compatível com tudo que a ciência pode nos dizer. Então não precisamos de um Deus para explicar o início do universo. O universo pode ter sempre existido. E de fato, se pensarmos como o argumento da primeira causa sugere, tudo precisa ter uma primeira causa. Portanto, esse argumento também se aplica a Deus. Se é possível afirmar que Deus não requer uma causa primária, o mesmo deveria se aplicar ao universo. Bem, em primeiro lugar, não é que nos reconhecemos como igualmente humanos, é que nos reconhecemos como igualmente capazes de sofrer. Por isso, o limite da nossa espécie não deveria ser o limite da preocupação moral. Agora, em seus comentários sobre o fato de que os gorilas não seguem esses princípios, você está confundindo a questão de quem é um agente moral e quem é um sujeito de preocupação moral, poderíamos dizer um paciente moral. Para ser um agente moral, é necessário ter um certo nível de capacidade cognitiva ou racionalidade. E é por isso que uma criança humana de 1 ano de idade não é um agente moral. E um humano com danos cerebrais graves também pode não ser um agente moral. Mas eles ainda são pacientes morais, ou seja, importa como os tratamos, pois são capazes de sofrer. É na capacidade de sofrer que eu acredito que somos iguais. A base moral disso é o que eu disse antes ao falar sobre Jefferson. É a nossa capacidade de nos colocarmos na posição desses seres e dizer como eu gostaria se eu fosse como eles. E responder que eu não gostaria, e isso, a propósito, não é especificamente cristão. A regra de ouro não é exclusivamente cristã ou judaico-cristã, mas algo presente em muitas outras culturas, na verdade, em todas as culturas com uma tradição ética desenvolvida. Eu acho que, em sua base, toda crença religiosa é irracional, na medida em que acredita em uma divindade ou uma força sobrenatural, ou algo do tipo. Mas eu coloco dessa forma porque depende muito do que você chama de religião, por exemplo. O budismo é frequentemente considerado uma religião, mas pelo menos em suas formas mais puras não pressupõe a existência de uma divindade.
Eu acho que o budismo é um exemplo interessante onde, se você olhar para a prática dos budistas em muitos países, eles se tornam supersticiosos e parecem acreditar que colocar orações em algum lugar ou acender uma vela ou algo do tipo vai, de alguma forma, afetar algo que eles estão esperando ou fazer as coisas darem certo. Mas acredito que nas formas mais puras do budismo isso não é verdade. Você poderia dizer que o budismo é talvez uma maneira filosófica e ética de vida, ao invés de uma religião. E se você retirar isso do ensino religioso e outras coisas como o budismo, então eu diria que todas essas religiões são, em última análise, irracionais. Agora, algumas podem ser mais irracionais do que outras. Algumas podem ter coisas mais estranhas e mais bizarras e mais... Algumas crenças são mais bizarras que outras. Mas eu acho que, dado, e eu também deveria dizer, dado o que sabemos sobre o mundo agora, quero dizer, eu não acho que era necessariamente irracional as pessoas terem crenças religiosas antes de podermos explicar as coisas. Quero dizer, se você estivesse vivendo em tempos anteriores e visse trovões e relâmpagos, talvez não fosse irracional pensar, uau, tem algum cara grande lá em cima que está bravo. Você sabe, fazendo esse barulho e esses flashes, mas agora entendemos o que são trovões e relâmpagos. E não temos motivo para acreditar que seja isso. De alguma forma, um sinal de um Deus. Então, acho que depende das nossas circunstâncias, mas dado o tipo de conhecimento do mundo que temos hoje, acho que acreditar em uma divindade, particularmente uma divindade da Bíblia desse tipo, é irracional. Pelo menos o teísta pode consolar o sofredor e dizer, bem, esta vida não é a única coisa que existe, e dar-lhes esperança de vida eterna após a morte e assim por diante. Isso é talvez novamente uma explicação para a prevalência da religião. Uma explicação, porque nos oferece conforto em um universo que talvez pareça... para muitas pessoas ser desolador, especialmente se você foi criado com a crença de que o universo tem algum tipo de propósito abrangente e vamos viver eternamente e assim por diante. Pode parecer desolador dizer, não, realmente não há um propósito abrangente para isso, ele apenas existe e nós somos mortais. Vamos estar nesta terra por 10 ou 20 ou 50 ou 70 ou 80, ou se tivermos muita sorte, 100 anos. Mas isso realmente vai ser tudo o que há depois disso. O corpo morre e a consciência não sobrevive. Eu posso facilmente entender por que as pessoas acham consolador acreditar que isso não é verdade. Mas isso não deve ser uma razão para você acreditar que seja verdade. Nós não podemos simplesmente moldar o universo de acordo com nossos desejos. E desejos, podemos nos contar todos os tipos de contos de fadas dessa maneira. Eu acho que temos que olhar para o universo como ele é. E embora possa parecer desolador, eu acho que ainda é um lugar fascinante. Um lugar em que podemos ter nossos próprios propósitos. Não há, como eu disse, nenhum propósito abrangente para a sua criação, mas ainda podemos sentir que estamos aqui no universo. Há muitas coisas que podemos fazer, coisas que, claro, podemos fazer coisas que gostamos, mas também podemos encontrar um propósito em tentar reduzir a quantidade de sofrimento que existe no mundo. O que, como eu disse, tanto ateus quanto cristãos fazem, e podemos sentir que se ao morrermos, ao chegarmos ao fim de quantos anos nos restam, deixamos o mundo um pouco melhor do que seria se não tivéssemos vivido, então talvez possamos morrer com algum sentido de realização e satisfação, porque fizemos isso, e para mim. Eu tenho que dizer que isso é suficiente e é tudo em que posso acreditar. As pessoas pensam que ao criticarmos a religião, estamos criticando quem é religioso, o que não é verdade, pois acreditamos que eles também são vítimas. Absolutamente. Sabe que a palavra islamofobia é toda sobre isso. É sim, as pessoas pensam que se você critica o Islã, está criticando os muçulmanos, muito pelo contrário. Eles são as principais vítimas do Islã. Eu acho que a coisa realmente nauseante é as pessoas que pensam que porque são agnósticas e não podemos ter certeza, portanto, a probabilidade é de 50%. É muito diferente. Quer dizer, sabe, eu sou agnóstico, mas acredito que a probabilidade seja de cerca de 1% ou menos. Isso é, não, realmente agnóstico, é? Sim. Sim, se aceitarmos que não sabemos, se for um padrão, não sabemos, ninguém voltou do céu, ninguém provou, você não pode provar a inexistência de algo. E por que você faria isso?
O periódico. A tabela periódica de coisas inexistentes é infinita. É como... Então, se aceitarmos que isso é um conhecimento, é uma categoria de conhecimento, mas se você simplesmente disser o que você acredita, sim, você tem que se posicionar, você tem que dizer o que acredita, e se você não acredita em nenhum Deus, certo? Você é um ateu, essa é a outra concepção errada, as pessoas pensam que o ateísmo é negar a existência de Deus, certo? Não se trata de aceitar a afirmação da existência de um Deus, entende? Se houvesse 3 portas que dizem Deus existe, Deus não existe, eu não sei, isso não faz sentido. Há 3 portas, diz que Deus existe, mas não existe, eu não sei. Seu desconhecimento não afeta a existência ou não de Deus. Você cometeu um erro de categoria, pois conhecimento e crença são conceitos diferentes, certo? Eu nem mesmo terminei minha pergunta. O quê? Não, sempre tem o que eu estou dizendo, o 3 sempre está lá. Se você tivesse que escolher eu acredito. Existe um Deus. Eu não acredito que exista um Deus. Eu não sei, então é irrelevante, não é? A outra pergunta, é claro que eu teria, por que Deus escolheu o árabe? Esta é uma questão de senso comum. Aramaico ou grego, quero dizer, o que você sabe? Ele não fala inglês, ou os americanos sempre pensam que ele fala. É por isso que eles inventaram a religião mórmon. Mas e então a pergunta que quero fazer é, o que faz sentido? É perguntar, não os detalhes da oração, nos quais não quero me aprofundar, porque é apenas uma entre milhares de religiões diferentes, todas fazendo as mesmas afirmações. E todas, se você olhar para elas a priori, são igualmente ridículas de um ponto de vista a priori de senso comum. Por exemplo, e eu peguei isso do meu falecido amigo Christopher Hitchens, faz sentido supor que os humanos evoluíram em sua forma atual em algum lugar entre 250 mil a 1 milhão de anos atrás? Então você tem um Deus que cria um universo e tem 4 bilhões e meio de anos de vida evoluindo e então o Homo sapiens evoluem e vivem em condições incrivelmente terríveis por 250 mil anos e de repente no meio do deserto, em uma caverna onde ninguém pode vê-lo, ele pega algum coitado e diz, vou te contar a verdade. E não só isso, vou permitir que você salve a humanidade. E na verdade, se as pessoas não acreditarem em você, elas vão para o inferno por toda a eternidade. E podemos falar em grande extensão sadomasoquista, sobre a tortura que elas vão sofrer. E todos nós podemos nos divertir com isso. Agora, e todos aqueles pobres 250 mil anos de pessoas reais que lutavam para existir e sobreviver, aqueles pobres que existiam antes de Deus decidir dar sua revelação a Maomé? Por que um Deus sensato esperaria tanto tempo? E a pergunta interessante é, por que as revelações sempre são feitas quando ninguém pode vê-las? Se você está perguntando a um tribunal, diria, sabe o quê? Isso simplesmente não faz sentido. Por que não, por que não chama do céu para que todos possam ouvir? Por que sempre é dado a pessoas em particular que depois afirmam ter tido uma revelação? Por que eu deveria acreditar nas revelações de Muhammad mais do que nas de qualquer outra pessoa? Na verdade, há uma jovem mulher nos Estados Unidos, no meu país, que, como você sabe, teve uma revelação. Você pode saber disso. Ela teve uma revelação. Deus disse a ela para afogar seus 4 filhos em uma banheira. E ela fez. Porque Deus disse a ela. Ela ouviu isso. Ela ouviu aquilo e teve uma revelação. Era real. Ela ouviu palavras de incrível harmonia e beleza que nunca havia experimentado antes. E ela afogou seus 4 filhos. Ok, agora ela está em um hospital psiquiátrico por um bom motivo. No grande esquema das coisas, há males piores do que as pessoas acreditarem em diferentes deuses. Isso não me afeta porque eu sou livre, liberado e seguro. Mas sim, você ainda pode ficar irritado. O que mais me irrita é a ignorância, independentemente do que seja. Eu não quero continuar atacando a religião porque essa é apenas uma forma dessa beligerância voluntariosa.
E não é nem que você não possa meio que ajudar no que você acredita. A maioria das pessoas não está por aí pensando que isso vai irritar as pessoas. Estou tentando oprimir os direitos das pessoas. Eles apenas pensam que eu acredito em Deus porque foi assim que meu cérebro funcionou quando eu era pequeno. E agora eu penso sim, provavelmente há um Deus. E a maioria das pessoas religiosas não são loucas. É algo mais, novamente, é algo que você sabe. E nós nos preocupamos com as pessoas que acreditam nas partes ruins de seu livro sagrado, bem como nas boas partes. A maioria das pessoas legais que acreditam em Deus, elas conseguem distinguir. Elas sabem, elas escolhem as partes boas e sabem diferenciar das partes ruins. Elas não fazem as partes ruins e meu ponto é, se você sabe diferenciar as partes ruins das boas, você não precisa do livro sagrado. Você sabe, você já é uma pessoa moral. Por não acreditar, você é torturado por toda a eternidade. As torturas são realmente descritas no Alcorão e você sabe disso tão bem quanto eu. E o ponto é, apenas pergunte a si mesmo o bom senso. Se você fosse um ser divino com uma colônia de formigas que você criou em casa, ficaria ofendido se elas não lhe prestassem homenagem 5 vezes? Bem, vamos começar com 50 vezes por dia, antes de Muhammad reduzi-lo para 30 e depois 5. Você ficaria ofendido se essas formigas não o homenageassem 5 vezes ao dia? E se elas não fizessem isso, se não olhassem para você ou não reconhecessem sua existência, você as destruiria? Isso parece tão mesquinho. Então, por que deveríamos acreditar em um Deus odioso, impiedoso, mesquinho, sadomasoquista, homofóbico e sexista? Isso é simplesmente irracional. Não é sensato. Não há nada. E o ponto é, e eu não quero destacar o Islã aqui, e eu sei que estou ofendendo algumas pessoas, mas o mesmo vale para o Deus de Moisés, certo? Se você realmente acredita que as escrituras são literalmente verdadeiras, a moralidade nesse livro é repreensível. Então, argumentar que algo não faz sentido para você é baseado na suposição de que você sabe o que é sensato antecipadamente. Porém, só descobrimos o que é sensato após explorar o mundo ao nosso redor. Nosso senso comum deriva do fato de que evoluímos na savana na África para evitar leões, não para entender a mecânica quântica, por exemplo. Como eu costumo dizer, o senso comum, nossas deduções, podem sugerir que você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É loucura, mas um elétron não só pode estar como está. Isso não faz sentido porque não evoluímos para saber sobre isso. Nós aprendemos sobre isso. Nós forçamos O conceito de bom senso pode mudar conforme aprendemos. Algumas pessoas preferem ler um livro antigo do que aprender, e isso tem sido uma boa evidência disso. Por exemplo, dizer que algo é inconcebível apenas significa que você não consegue concebê-lo. O grande lance sobre o universo e o motivo pelo qual faço ciência é que ele tem uma imaginação muito maior do que a nossa. De fato, há mais coisas no céu e na terra do que se pode imaginar, e isso é o que torna o universo maravilhoso. Coisas inconcebíveis acontecem o tempo todo, e o que isso faz é expandir nossa mente. Expandir nossas mentes para se adequar às evidências da realidade é senso comum. E é isso que, quando você chama de ateísmo, é isso. Isso é apenas dizer, eu vou aceitar as evidências da realidade. E se algo parece contradizer as evidências da realidade ou é irracional, eu deveria questioná-lo